quando a Netflix pode se tornar pior, pornografia explícita. Você fala, cara, que loucura é essa? Como assim? Não estou falando que pornografia explícita, pornografia, qualquer tipo de pornografia é boa, não existe isso, tá? Mas eu quero falar em que ponto que um filme na Netflix com uma cena semi-pornográfica ou alguma cena esquisita, ela pode ser pior do que a pornografia explícita. Antes disso, eu gostaria, você precisa entender dois princípios. Toda pornografia, todo desejo por pornografia ou qualquer coisa do tipo, assim, mesmo o conteúdo erótico que você possa ver na Netflix, se ele te desperta algum desejo, a pornografia, ela simboliza, ela é só um símbolo de um desejo seu na realidade. Por exemplo, se você já viu pornografia, você já percebeu que às vezes isso acontecia comigo, você abre lá um vídeo pornográfico, e tem lá uma mulher, um homem pelado, independente de se você é homem ou mulher que está me assistindo agora, ou o seu gosto é homoafetivo, alguma coisa assim, se você tem qualquer tipo de problema, enfim, você pensa no seu alvo de desejo quando eu falar aqui. Então, às vezes eu abri um vídeo lá e ele não me interessava, mesmo que tivesse uma mulher, um homem, eu fechava e ia procurar outro vídeo. Talvez isso já tenha acontecido isso com você. Isso mostra esse princípio que eu estou querendo explicar, que a pornografia, o desejo da pornografia, ele é um símbolo de um desejo na vida real seu, ele só simboliza uma intenção real sua. Se aconteceu isso com você, isso significa que o vídeo, por exemplo, como eu contei, o vídeo que eu vi, que não me interessou, ali naquele vídeo não tinha nada que simbolizava algo que me interessou antes. Ou seja, eu quero dar um exemplo prático para você entender. Você abre um vídeo pornográfico, você fica muito excitado por aquele vídeo. E aí, se você for observar, normalmente, por que a gente não entende essas coisas? Porque a gente não se conhece, a gente não reflete, a gente não se observa. E, por exemplo, num vídeo que você viu, se você está tendo esse problema ainda, né, você vai reparar isso, que você está vendo um vídeo, ele te atrai demais, seja o biotipo da pessoa que você está vendo, ou alguma coisa no vídeo, uma cena, alguma coisa, e se você for analisar aquilo ali, tem alguma ligação com a sua vida, com alguém que parecia com aquela pessoa que te atraiu, ou alguma coisa específica, o local, a cena, o tipo de roupa, a situação, se era mais velho, se era mais novo, que tipo de relação que estava acontecendo ali, tem a ver com alguma questão que aconteceu, que ocorreu na sua vida, beleza? Isso é um princípio importante. E o segundo princípio, antes da gente falar sobre isso, que todo vício é uma fuga. Ou seja, tem a ver com fugas nossas da realidade, no sentido de conflitos emocionais, emoções dolorosas que a gente está vivendo. Se isso não faz sentido para você, tá bom? Para mim não fez. Primeira vez que me falaram isso, eu achei a maior loucura do mundo. Primeira vez que eu abri com um amigo cristão, eu falei, cara, eu tenho problema com pornografia, há muito tempo atrás, e ele disse assim pra mim, do que você tá fugindo? Ele já era mais instruído, ele falou, do que você tá fugindo? Eu falei, como assim? Fugindo do que, cara? E ele assim, todo vício é uma fuga, você tá fugindo de algum sentimento doloroso, vindo de algum trauma, e eu falei assim pra ele, cara, comigo não, velho, eu sei que algumas pessoas devem ser isso, mas eu sou sem vergonha mesmo, eu preciso me converter, tomar vergonha na cara e me arrepender, pedir perdão para Deus e pronto. E eu era muito ignorante, era muito orgulhoso para aprender, isso impediu eu de continuar aprendendo. E quando eu fui estudar, muito tempo depois, se eu tivesse descoberto isso, antes eu não teria sofrido tanto, né? E aí eu fui descobrir que realmente todo vício é uma fuga. Principalmente é muito interessante o cristão, né? Que você ama a Deus e você não consegue largar a bendita da pornografia. Você fala, Deus, eu nunca mais. Essa foi a última vez que eu vi. Você ora e você pede perdão, você quebra o computador, joga o celular na parede, passa um tempo, você vai lá e arruma outro celular e você volta a ver pornografia. Você sabe, se você foi ou é um viciado, você sabe do que eu estou falando. Como é sofrido essa vida e como que é essa questão. Esses dois princípios, para esse assunto, vai ser importante para essa construção. E agora, vamos lá. Em que situações pode se tornar um problema maior do que a pornografia, um filme na Netflix? E a coisa mais louca,
Já parou pra pensar que hoje cada vez está mais difícil você assistir uma coisa? Porque tem cristão que não liga para isso. Ele assiste, para mim não tem nada a ver, eu assisto, Netflix, todo tipo de filme, não me excita e eu fico de boa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou escrever aqui 2 aspectos que interferem que pode tornar um filme da Netflix ou um seriado pior do que um filme de pornografia explícita. E o primeiro ponto é uma palavrinha chamada história. Como assim? Diferença entre pornografia explícita e filme da Netflix com alguma cena, tem uma cena ali de sexo meio não velada, ou com um ângulo onde tampa e tal, e você vê um pouco, vê um gemido, alguma coisa, uma pessoa seminua. O que acontece é o seguinte, o filme, a pornografia explícita, ele é uma fantasia crua. Por exemplo, vamos falar assim, por exemplo, um filme pornô vai chegar lá, normalmente tem um homem ou uma mulher lá, por exemplo, um caso mais simples, né? E eles vão chegar e não vai ter nenhuma história. Normalmente eles vão chegar, tirar roupa ou já vão estar nu e vão transar. Quando o filme ele é cru, então no sentido de ele só tem uma cena sexual e se nessa cena não tiver nada específico que traga uma simbologia, por exemplo, se não tem nenhum fetiche envolvido nessa relação, de trazer alguma simbologia, como eu tinha te falado, ele é uma fantasia crua. Ou seja, se está vendo uma cena ali de sexo, você vai ter que se excitar com aquilo, ou seja, você vai ter que fantasiar em cima daquilo, ou seja, você vai ter que se imaginar no lugar do homem ou da mulher e vai criar uma fantasia em cima daquele vídeo. E o que acontece com o filme da Netflix ou um seriado que você tá lá assistindo de boa? É uma coisa muito doida, né? Como eu estava falando que é difícil escolher. Às vezes você tá lá de boa assistindo o filme, tá tudo bem. Daqui a pouco vai a mulher, você tá lá assistindo de boa e a mulher tira a roupa e o homem começa não sei o que lá, você fala, Satanás, por que você tirou a roupa? Tava de boa, pra quê? Pra quê? Não precisava disso. E aí você fala assim, cara, pra que isso? O filme tava tranquilinho, não precisava disso. Você vê que eles usam isso para aumentar a qualidade do filme, para prender mais as pessoas, então acaba sendo uma apelação por N motivos, né, de prender o público e tal. E aí é uma coisa complicada, né, que te pega de surpresa. E em relação a essa coisa da história, como eu estava falando que a pornografia explícita ela é uma fantasia crua e o filme da Netflix ou o seriado, ele já é uma fantasia pronta. E quando tem uma história envolvida, sabe o que acontece? Por exemplo, no caso da pornografia, o sexo da pornografia fala ao seu sexo. Já a história do filme fala a sua história. Ou seja, o filme fala a sua história e quando ele fala na sua história, ele vai na tua infância, na tua adolescência. E ele vai provocar fantasias muito íntimas sua. Parece loucura isso que eu estou falando para você, mas eu gostaria que você pensasse. Que quantos filmes que você já assistiu que tinha uma cena que era um pouco sexual, que tinha alguma cena que, né, às vezes nem mostrava tudo e você ficou muito excitado. Eu já ouvi relatos de pessoas que estão assistindo um filme e tem que parar para ir se masturbar. E normalmente essas memórias você não vai esquecer nunca. Por exemplo, no meu caso, eu quando era muito novo, acho que eu tinha uns 12 anos, e fui dormir na casa de um amigo, e eu tava assistindo um filme à noite lá, e era um filme normal, não era tipo aqueles filmes pornô que passavam de sábado para domingo, não era nada disso, era um filme comum, e meu amigo dormiu, eu fiquei assistindo sozinho, e bem lá no meio, quase no final do filme, acontece uma cena muito forte, de sexo, só que não explícito, como sempre, né? É algo que não é considerado explícito, e o cara vai e pega... um negócio que acontece de uma forma, envolvendo aquela história. Aquela história,
assim, foi chocante para mim a idade que eu tinha, aquilo ficou marcado em mim. Não sei onde que pegou, encontrou algumas nuances em mim, né? E ele falou a minha história de alguma forma que aquilo ficou marcado para mim. Aquela cena que eu vi foi muito impactante para mim. Não sei se você sabe o efeito da história. Por exemplo, eles fizeram um teste para ver o efeito que causava no cérebro da pessoa quando ela ouvia uma história. E eles ligaram aparelhos no cérebro de duas pessoas e um contava a história para o outro. E assim, no raio-x poderia ver que quando ele contava a história, quando ele contava contava algo teórico, contava sobre um fato, assim, alguma coisa, sem história, ele ativava algumas partes do cérebro. Mas quando ele contava um fato, contava uma história, a parte do cérebro das duas pessoas acendia na mesma parte, ele era ativado nas mesmas partes de quem estava contando, né? De quem ouvia, ativava a mesma parte do cérebro de quem estava contando. Ou seja, a história, ela tem um poder de comunicação muito grande. Jesus usava história, parábolas para transmitir o reino dele, né? E ele sabia já desse poder, só que ela pode ser usada para o mal. Então, por exemplo, os caras que fazem filme, eles sabem muito bem disso. Eles não falam, vamos fazer uma cena aqui, assim, assim, assado. Não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E eles planejam, eles são estudados, eles sabem como eles vão comunicar uma fantasia. E isso te ativa, ou seja, vai gravar, por exemplo, eu não esqueço até hoje a cena que eu vi com 12 anos, hoje eu tenho 31 anos, e toda vez que eu ia buscar uma pornografia, ela tinha, quando eu via uma cena parecida, ela me ativava demais com a cena que eu vi lá quando eu era pequeno. Então, essa história não sai da minha mente. Assim, eu já esqueci muitas outras pornografias que eu vi, mas essas ficaram marcadas para mim. E, por exemplo, pode existir pornografia que ela tem alguma história no meio, ou tem algum gatilho no meio por conta de algum fetiche envolvido ou o biotipo de alguém que pode fazer você ficar marcado em relação àquela pornografia. E agora, então esse é o primeiro problema quando um filme da Netflix ou um seriado pode se tornar pior, é que ele vai se comunicar, aquela história vai trazer um fetiche da sua adolescência, da sua infância, e ela vai marcar você de uma forma muito profunda e vai ser muito mais difícil você esquecer, ou seja, vai ser mais difícil você lidar com tentações. Normalmente você vai ficar ali pensando, você vai ficar pensando nisso, quando você for batalhar contra isso, contra esses pensamentos, querer deixar a pornografia, esses pensamentos acabam voltando com mais facilidade, porque eles foram marcados de uma forma mais profunda em você, ok? Então, se ficar dúvidas, vocês podem deixar perguntas, vocês podem poder enviar suas dúvidas para a gente poder respondendo, beleza? Agora vamos para o próximo assunto. Então, o primeiro foi a história, né? O efeito que a história gera. E eu vou contar aqui para vocês uma história de um menino que ele tinha um desejo muito grande, ele tinha uma curiosidade muito grande. E essa curiosidade era ativada vendo filmes tipo Lagoa Azul, né? E ele percebia que toda vez que ele assistia um filme assim, ele era levado, ele ia ver pornografia depois. E o que acontece? O segundo motivo por que ela pode ser pior é que ela vai apertar um botãozinho em você chamado quero mais. Porque o que acontece? Quando ele pega uma cena, ela gera esse primeiro ponto que eu falei, que é a história, e ela faz, então, você vê aquela cena que não aparece tudo, porque está cobrindo algumas partes do corpo, ele não revela tudo, ou começa uma cena e corta, e abre um gatilho mental na mente chamado antecipação, que é como se ele deixasse uma parte do seu cérebro aberta para querer saber mais sobre aquilo. E o que acontece? Então ele vai despertar uma coisa chamada curiosidade. Curiosidade. Qual que é a questão que ele gera? É que você tá lá assistindo de boa
e ele vai mostrar aquela cena que vai criar o primeiro efeito que eu falei, que ele vai comunicar na sua história. Você vai lembrar de uma cena que aconteceu com você na sua adolescência, quando você estava ficando com alguém, ou de alguém que você espiou, de alguma coisa que mexeu muito com você. Aquela história vai contar alguma coisa que vai mexer com a sua história, vai te dar aquele desejo, e ele vai colocar também a curiosidade, porque ele te excita muito, só que ele não mostra tudo. Então vou deixar você na seca para poder ver mais. E quando você quer ver mais, você vai fazer o quê? Você vai ir para pornografia. E aí, então, o que acontece? Você acaba fechando quantas pessoas que eu já vi, ele vai procurar. Primeiro, normalmente, se você está sozinho assistindo esse filme, esse seriado, você vai ficar procurando mais cenas de sexo no mesmo filme ou no mesmo seriado. E aí chega uma hora que você vai e parte para pornografia explícita. E essa memória, qual que é o problema? Essa memória, esse fetiche, aquela fantasia que ele gerou em você, ele vai ficar... É como se criasse um espaço na sua mente, você ficasse procurando ver ela de novo. Você vai poder conferir isso se você refletir e pensar sobre você, sobre as vezes que você recaiu, observar as vezes que você assistiu. Talvez você pense, comigo isso nunca aconteceu. Toma cuidado, porque uma hora pode acontecer de você ver um filme que vai se comunicar com alguma fantasia sua, ou com algum fetiche, alguma coisa que aconteceu com você, e gerar essa curiosidade e te levar para a pornografia. E ela se torna pior porque essas memórias vão te prender e vão te influenciar. Às vezes você ficar buscando, tanto às vezes não só em pornografia, mas na vida real, coisas parecidas com aquela fantasia que talvez veio aumentar ou multiplicar alguma coisa que você teve na sua infância. Então é isso. Espero poder ter te ajudado aqui, espero ter te ajudado com esse vídeo. Isso fica um alerta para você poder aprender a escolher os vídeos, os filmes que você assiste. E se eu não me engano, a classificação indicativa com 12 anos, para 12 anos já tem cenas de sexo. Então às vezes é coisa boba, é uma masturbação em alguém, é um gemido, alguma coisa, uma cena específica, e são combinações de, por exemplo, de uma determinada pessoa, algum tipo de significado do local, o que representava a pessoa, ou cenas, por exemplo, de abuso. Essas coisas vão ativar, vão comunicar de forma diferente ao seu cérebro, gerando um efeito muito negativo. Então eu gostaria que você observasse bastante sobre isso e ficasse alerta. Eu gostaria de orar para você, tá bom? Eu gostaria de orar por você. Eu sei que você está me ouvindo aí, nem está ao vivo, mas o poder da oração, ela transpõe todas essas barreiras, tá ok? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa pessoa que está vendo esse vídeo e ela está interessada em saber mais. Eu quero pedir que o Senhor toque ela, que o Senhor dê sabedoria e ajude ela a escolher o que ela assiste, Deus, para que ela venha se ver livre, Pai. Se ela tem algum vício, Senhor Jesus Cristo, na pornografia, eu quero pedir que o Senhor dirija os passos dela para que ela seja completamente transformada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tá ok? Muito obrigado. Compartilha o vídeo, curte aí, tá? E ajuda essa mensagem a ser propagada, ok? Até mais.